dentista, seja muito bem-vindo a essa live que hoje teremos como convidada a design de interiores Priscila Domingues, que ela é especialista em fazer desenhos de espaços para a clínica odontológica. Então, hoje você vai saber tudo sobre como você pode ter uma recepção agradável, uma recepção extremamente confortável para os teus pacientes, para que os teus pacientes fiquem encantados, além do seu trabalho técnico, com o cuidado que você tem com a tua clínica odontológica e, sobretudo, com a tua recepção. É sobre isso que nós vamos falar nessa live de hoje, para que você possa receber dicas, orientações, como você pode ter uma clínica funcional a partir de uma recepção agradável. Então, eu já vou começando aqui a chamar a nossa convidada super especial, a Priscila, que já está aqui conosco. Deixa eu chamar você aqui, Priscila. Seja muito bem-vinda. Vai ser uma conversa muito bacana. Priscila Domingues, para a gente conversar sobre design de interiores para a clínica odontológica. Ô Priscila, seja bem-vinda, minha querida. Que bom ter você aqui. Boa noite. Com a nossa audiência, com os nossos colegas dentistas. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito bom estar aqui de novo, falando sobre um tema que é bem importante para todas as clínicas aí. Vamos trocar mais um pouquinho de conhecimento essa noite. Vamos sim, vamos sim. Vamos aprender muito com você, porque a gente precisa muito de orientações que dê resultados, né? Nós dentistas, nós queremos tanto oferecer o melhor para os nossos pacientes, e é importante que a gente saiba como a gente pode oferecer o melhor para os nossos pacientes, né? E como você passou esse final de ano, esse período de carnaval, esse período de desafio, de pandemia, né, minha amiga? Pois é, né? Quietinho em casa, descansando, organizando as coisas, nada melhor, né? É isso aí. Produzindo, aproveitando para produzir, né, no digital. Fazendo muito conteúdo. Para, né? Eu te acompanho e vejo que você distribui conteúdo diariamente. Eu que agradeço em nome da classe odontológica, viu? Obrigado pelos toques, são desenhos maravilhosos, são espaços fantásticos que você faz, até porque quando você se especializa numa área, né, você começa a desenvolver um feeling muito legal para essa área, uma vez que você é especialista para espaços direcionados à saúde, não é, Priscila? Verdade. A gente começa a ver com um olhar diferente, né? Porque é muito diferente você desenhar um projeto para residência e um projeto comercial, tipo loja, e um projeto para a área de saúde. Tem toda a sua peculiaridade, né? Tem aquelas coisas que são muito especiais ali que a gente precisa ter uma atenção realmente para isso. Sim. E o que você, nessa sua experiência, o que você acha... Qual foi a sua maior dificuldade em adaptar espaços para a odontologia? Então, na verdade, a gente tem vários desafios, né, quando aparece. Primeiro, já começa com a questão da escolha do espaço. Quando são clínicas maiores, a gente não tem tanta dificuldade assim, porque o espaço favorece, né? Mas quando são consultórios mais compactos, a gente tem os desafios maiores, porque para que consiga caber tudo que é necessário dentro desse espaço, dentro dos limites mínimos esperados, né? Para que as pessoas consigam circular nesse lugar de forma confortável, tanto o paciente quanto quem trabalha lá também, né? Então, esse é um dos maiores desafios. Principalmente nas capitais, né, essa questão de espaço é um desafio muito grande, né? No interior, às vezes, tem uma disponibilidade maior de espaço, mas nas capitais, as salas são cada vez mais compactas, né? E aí começa a ter esse grande desafio, que aí você começa a desenvolver um talento ainda maior para fazer em pouco espaço compacto um consultório odontológico agradável, confortável e dentro das normas da exigência da vigilância sanitária, sobretudo, né?
Isso mesmo. E ainda tem a questão de que tem as normas da vigilância sanitária e isso é muito específico para cada município. Ainda tem isso também, né? Então, de Ainda município tem para essa município, particularidade, né? tem essa questão de se preocupar com isso também. Então, enfim, são desafios que surgem e que a gente corre atrás para conseguir passar por eles. E qual foi, assim, o ponto mais positivo que você vê no seu trabalho de design para interiores, para consultórios odontológicos? Qual foi o ponto mais positivo que você teve, que você vê? Então, na verdade, assim, ó, acho que tudo precisa ser muito pensado, né? E o que eu acho de positivo é saber que você tem a oportunidade de planejar um espaço em prol do benefício do uso dele, né? Por aquelas pessoas que vão estar ali. Isso é muito gratificante, saber que você pensou cada espaço, cada ambiente, você colocou cada coisa pensando, né, naquelas pessoas que vão usar aquele lugar para deixar o lugar Sim. aconchegante, confortável e, enfim, né, para funcional também, né, que eu costumo falar bastante isso. Geralmente, quando a gente fala em projeto de saúde, a gente fala muito sobre a questão do paciente, mas a gente não pode esquecer que vocês também, enquanto doutores ali, inclusive passam a maior parte do tempo de vocês ali, mais do que o próprio paciente, né? Então, tudo tem que ser muito bem pensado, não só pensando no bem-estar desse paciente que vai estar ali por aquele período que ele vai ser atendido, mas em todo o pessoal que dá esse atendimento e que passa a maior parte do tempo dentro desse lugar, seja secretária, seja o dentista, enfim, né? Então, isso realmente é muito gratificante, saber que você pode de alguma forma, participar desse processo todo e oferecendo esse ambiente de forma bem pensada, bem planejada, para promover esse bem-estar para todos. Priscila, começando a falar especificamente sobre o nosso tema principal, que hoje nós vamos falar sobre a questão da recepção, como você, dentista, pode ter uma recepção agradável para o teu paciente, porque a recepção é a área, o primeiro a área do teu consultório onde o teu paciente tem um contato. E, ao mesmo tempo, passa a ser também a última quando ele vai embora, né? Então, assim, é a primeira impressão e a última impressão também que ele tem no teu consultório, né? Então, pois não, pode falar. A gente costuma dizer que é a vitrine, né? É exatamente isso. Ele chega ali, é o primeiro lugar, a primeira impressão que ele tem de todo o consultório é ali. Então, a ideia é que seja uma impressão boa, né? Positiva. Verdade. Priscila, eu quero te perguntar o seguinte. Existe a gente acabou de falar sobre os espaços cada vez mais enxutos nas capitais brasileiras. Existe um espaço mínimo que é possível você começar a desenvolver o seu trabalho de design para fazer uma recepção confortável no consultório odontológico? Qual é esse espaço mínimo? Então, isso a gente costuma dizer assim, ó, lógico, existe um padrão, né? Mas a gente também precisa entender, tudo precisa entender como vai funcionar esse lugar. Por exemplo, tem consultórios que é só uma sala de espera e a recepção é separada. Se essa recepção vai ser separada, a gente tem uma área mínima. Agora, se você vai fazer essa recepção junto com a sala de espera, aí a gente já tem uma outra forma de funcionar esse espaço, né? Na maioria dos que eu faço, a recepção funciona junto com a sala de espera. E 9 metros quadrados a gente consegue fazer um espaço confortável para 4, ali, dependendo do tamanho da poltrona também, tudo interfere, né? Dependendo do tamanho da poltrona, mas dá para colocar as poltronas de espera, dá para colocar uma bancadinha de apoio com café e água, dá para colocar a área da recepcionista. Em 9 metros, se a gente pensar direitinho, dá para ver. Só que tem uma outra questão, é que a gente fala em área quadrada, mas também tem que saber essa planta como é que funciona, porque eu posso ter 9 metros quadrados quadradinho, que é uma planta ótima de trabalhar, como eu posso ter 9 metros quadrados mais estreito. E aí já começa a complicar, porque daí, se eu coloco, dependendo de onde eu coloco essa recepção e coloco a cadeira, como que fica essa circulação entre essa poltrona e essa recepção? Então, tudo realmente precisa de um estudo. A gente precisa entender como é que funciona essa área para tentar ali, né, propor a melhor solução para esse espaço.
Mas dependendo, se for recepção e sala de espera, sem espaço kids, né? 9 metros quadrados a gente consegue fazer um trabalho legal. Ah, bacana, bacana. 9 metros quadrados dá para você começar a dar o seu show, né? Porque é um espaço pequeno, mas dá para você trabalhar legal, né? Dá pra gente trabalhar. Mas aí é isso, né? A gente fala que a gente, quando faz esse primeiro contato com o cliente, no caso de vocês, né, médicos e doutores e dentistas, o briefing. Nesse briefing, a gente faz todo o levantamento de tudo o que é importante, de como é que você quer que funcione essa sala de espera. Por exemplo, se você trabalha com horário agendado, né, marcado bem direitinho, você não tem muita gente esperando ali. Então, de repente, você não tem necessidade de ter 4 poltronas de espera, já sobra um espacinho para fazer alguma outra coisa. Então, cada caso realmente é um caso, né? Então, a gente procura conversar e tentar entender muito, assim, bem profundamente como é que funciona a sua rotina, como é que a sua clínica ou seu consultório funciona, para a gente propor a melhor solução para esse espaço. É muito personalizado, né? Esse design, esse trabalho, ele é muito direcionado de acordo com a necessidade do dentista, o desejo que o dentista quer naquele momento, e se é possível aplicar aquele desejo dele, né? Isso, exatamente. Aí, nem porque, assim, às vezes, eu estava até falando com uma cliente essa semana, sobre um espaço de uma sala de estética, que, tipo, a gente precisa entender direitinho como isso funciona, porque nem sempre, às vezes quando a gente pega a chave da sala e entra lá, parece que vai, não cabe, ou cabe. E quando a gente coloca no projeto e coloca em proporção, aí você vê, às vezes aquilo que você achava que não cabia, cabe, às vezes aquilo que você achava que cabia, não cabe. Então a gente realmente precisa estar, entendeu? Uhum. Entendi, sim. E assim, uma das primeiras dúvidas, né, que quando a gente vai fazer um desenho, uma arrumação no consultório odontológico, além, claro, de ver a questão do espaço, é definir qual o assento ideal para aquela recepção. Eu não sei se você tem muita dúvida em relação a isso nos desenhos que você faz, nos projetos que você faz, Priscila, mas eu acredito que isso seja uma dúvida muito comum entre os dentistas quando começam a fazer a reforma no seu consultório odontológico. Qual é o assento ideal para colocar naquele consultório odontológico? É uma cadeira individualizada? É uma longarina conjugada? É um sofá? E me fala um pouquinho sobre qual é o assento ideal para uma recepção confortável. Então, isso é outra coisa também que a gente precisa entender qual é a proposta. Por exemplo, eu já tive clínicas que a proposta era que a sala de espera ficasse com cara de sala de estar de uma casa mesmo. Então, nós colocamos um sofá com algumas poltronas, tapete, com cara de sala de estar mesmo. Essa é uma proposta. Não, eu não quero, não precisa, eu quero confortável, mas não precisa ter um sofá. Até porque a proposta do sofá, ela acaba tendo uma questão com relação à privacidade. Porque quando você coloca uma poltrona individual, a pessoa se sente, a gente chama de espaço prosêmico. É aquele espaço que não tem delimitação, mas que ele existe e que você respeita. Então, quando você senta numa poltrona individual, aquele ali é o seu espaço. Você se sente meio que reservado ali. Quando você senta num sofá com uma pessoa que você não conhece, já começa a ficar uma situação, para algumas pessoas, desconfortável, porque você vai sentar encostando em alguém que, de repente, você não conhece. Então, isso tudo a gente precisa entender, né, como é que funciona. Geralmente, a gente usa poltronas individuais, né? Cadeira, eu acho que, assim, só se o paciente for muito rapidinho e dependendo da cadeira, porque às vezes a cadeira é desconfortável. Às vezes ela é dura, o encosto não encaixa direito. A gente costuma dizer que cadeira veste, né? Você precisa sentar na cadeira, ela precisa vestir bem você, assim como um sapato. Então, exatamente. Nem todo mundo, às vezes, você tem uma estatura mais alta, você senta numa cadeira mais baixa, fica desconfortável. Compensação, uma cadeira mais alta para alguém mais baixinho, você fica com a perna ali balançando. Então, a gente tem que pegar, né, um meio termo. Então, cadeira, geralmente, eu acho muito, muito rígido, assim, muito, muito duro. Então, poltronas individuais
a gente tem vários modelos bem legais, eu acho que funciona super. Agora é isso, se tem a proposta de fazer um lugar que pareça uma sala de estar e tal, pode entrar essa questão do sofá, sim. Mas tudo precisa ser pensado no que está sendo, naquilo que está querendo se propor para esse ambiente, né? Sim, sim. Porque, na verdade, é o seguinte, tem que ver qual a melhor proposta que se adequa naquele espaço que o dentista deseja e qual é a concepção que o dentista tem daquele espaço também para ele, né? Como você bem falou, né? Isso, E isso mesmo. outra questão, e aí eu não sei até onde entra a questão do desejo do dentista, é a outra dúvida, Priscila, sobre a questão de onde a recepcionista fica, de onde a secretária dele fica, né? Se o ideal é um balcão, se o ideal é uma mesa para que a secretária dele sentada atenda o outro paciente sentado também. Como é que fica esse dilema sobre balcão ou sobre mesa? Qual o ideal para se indicar numa recepção ideal? Então, de novo, a gente fica até parecendo que a gente está se esquivando, né? Mas é que é muito personalizado mesmo. Mas, por exemplo, ó, quando a gente coloca um balcão, né? Às vezes a gente coloca assim, ó, para dentro, para a secretária, é a altura de mesa. Mas para quem está chegando, é uma alturinha de balcão para que ele apoie ali e consiga ser atendido em pé. Então, essa é uma da mais normal, assim, da opção mais comum que a gente faz. Funciona, funciona. Só que tem agora a questão da acessibilidade também, que é importante pensar. Por exemplo, se você recebe um cadeirante e tem um balcão à sua frente, esse cadeirante sentado não vai conseguir enxergar a pessoa que está ali atendendo ele. Então, provavelmente ela teria que ficar em pé para atendê-lo, né? Então, também depende. Eu fiz uma recepção, até postei esses dias em um dos conteúdos ali, e que a gente fez, mas o espaço permitia, mas a gente fez metade. A gente fez um lado eram duas recepcionistas, então a gente fez uma parte com a altura de bancada e o outro lado com a altura de mesa. Então, caso que era uma clínica à frente de rua, com acessibilidade para pessoas com deficiência e tudo mais. Então, caso um cadeirante quisesse ser atendido, ele tinha um espaço ali para que ele fosse atendido de igual para igual, sentado, com a pessoa sentada, olhando no olho, sem que nada estivesse ali à frente dele atrapalhando, né? Mas, de novo, é isso. Tem que pensar mesmo em qual é a proposta, porque geralmente os consultórios muito compactos não tem como fazer as duas coisas, né? E geralmente você acaba escolhendo essa questão do balcão até para dar uma privacidade para a secretária. Porque é uma coisa que, em um dos meus projetos, eu gosto bastante de conversar com as pessoas que trabalham lá, né? Tipo, quem dá suporte ali às secretárias, o assistente, né? Que está ali com o doutor dentro do consultório, fazendo toda a questão daquele apoio ali. Porque elas entendem exatamente como funciona o dia a dia. Elas sabem qual é a necessidade, elas têm um contato muito grande com o paciente, desde a hora que o paciente chega. Então, uma delas uma vez falou assim para mim: Priscila, eu não quero que seja mesa sem nada que me dê uma privacidade, porque às vezes tem paciente que encosta aqui para marcar na agenda e eles ficam olhando o computador e querendo controlar a agenda junto comigo. Tipo, eu tô falando que não tem isso, não sei o quê, mas ele olha na tela ali e diz que não, mas e aqui? E ali? Então, eu perco a minha privacidade, eu não quero isso. Eu já ouvi isso. Então, aí, às vezes, a gente faz essa questão do balcão para dar essa privacidade para a secretária poder trabalhar sem ter essa intervenção, para ela ter esse controle, até porque aquela é a área dela, né? Então, ela precisa ter esse domínio ali daquele espaço onde ela trabalha. Verdade, verdade, porque existem realmente pacientes que começam a intervir, colocam o olho lá no computador e aí começa a ver o espaço que ele quer, o horário que ele quiser, né? Exato. Então, ela me falou exatamente isso. E aí eu falei, nossa, sério, ela assim, tem paciente que encosta aqui do lado, junto do computador aqui comigo, e fica aqui, ó, como se estivesse controlando a agenda comigo. Então, tipo, se eu preciso de algo, às vezes é um horário de uma agenda ali que o doutor pediu para deixar reservado para alguma outra coisa, aí o paciente está vendo ali vazio e acha que tem, que pode, então ela fica sem essa liberdade de trabalhar, né? E aí, colocando esse balcão e o computador de costa, para quem está sendo atendido, a secretária tem essa liberdade e essa autonomia de trabalhar sem ter essa interferência, né?
Priscila, você falou nessa questão que a gente estava falando sobre balcão, ou a mesa, você falou de uma situação muito interessante, sobre cadeirante, né? E nessa questão de acessibilidade, que é uma preocupação que todos nós, dentistas, todos os profissionais, na verdade, precisam ter, todos os empresários, todos os comerciantes precisam ter esse cuidado para dar uma acessibilidade aos cadeirantes, né? Para que eles também possam ter um acesso a absolutamente tudo, até porque é um público altamente consumidor e que precisa também de todos os cuidados odontológicos também. Hoje é tranquilo você fazer essa questão da acessibilidade para consultório odontológico, principalmente em consultórios que ficam em bairros, que não ficam em salas comerciais, que ficam em bairros. É legal? É fácil fazer essa acessibilidade? Então, aí vem outra questão. Vem outra questão. Por isso que a gente fala a importância de ter um acompanhamento de um profissional desde a escolha do espaço, quando a gente vai instalar um novo consultório, né? Porque você já consegue entender se aquele lugar vai ter acessibilidade para essa pessoa. E uma coisa que é bom, não é nem corrigir, mas ressaltar aqui, quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente não está falando só de cadeirantes. A gente está falando de pessoas com mobilidade reduzida. Um idoso, por exemplo, em clínica que faz implante, que atende muitos idosos, né? Então, às vezes, ele não aguenta ficar em pé nem no balcão para ser atendido, ele precisa de uma cadeira para sentar para ser atendido. Então, é uma pessoa com mobilidade reduzida. Uma mãe com carrinho de bebê, né? Uma gestante, são vários fatores. Então, às vezes, alguém que está na cadeira de rodas, mas não porque tem uma deficiência física permanente, mas porque por algum motivo fraturou uma perna, ou está por um momento naquela situação, mas ele tem uma mobilidade reduzida e ele precisa desse acesso, né? Então, a gente precisa considerar tudo isso. Aí, por isso que a gente fala, geralmente, quando vai escolher a sala, você já consegue ter uma ideia. Se tem rampa de acesso, se você vai ter espaço nesse consultório para fazer a divisão dos ambientes e respeitar os corredores de circulação, porque, né, as portas também, porque não adianta você ter circulação nos corredores, você tem acessibilidade, mas na hora de entrar nas portas, por exemplo, de um banheiro ou de um consultório, a cadeira já não passa. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado, né? E se você está fazendo um consultório, a gente tem uma dificuldade com reformas, principalmente de estabelecimentos mais antigos. Aí, realmente, a gente, às vezes, porque o lugar já era assim, né? Foi construído dessa forma, às vezes está num lugar que não tem muito o que fazer, então a gente realmente tem que adaptar, nem sempre dá. Então, são casos a considerar, assim, são casos, aquelas exceções, né? Mas, no geral, quando é do zero, vou instalar um consultório agora, ainda não escolhi a sala. Eu indico que você tenha um profissional para te orientar na escolha da sala, para já pensar nisso. Porque, inclusive, é uma coisa que pode te prejudicar lá na frente. Você pode dizer agora, porque eu já ouvi várias vezes, não atendo cadeirante não precisa se preocupar com isso. E daí toca a ficha, vai-se embora. E aí, quando chega lá na frente que vai passar pela vistoria, não passa. Não passa, não tem acesso, não tem um corredor adequado, não entra, não passa. Então, para, né, se prevenir de um dano maior, de um custo, né, de um gasto lá na frente, vale a pena pensar aqui no começo. Será que essa sala dá certo? Não dá, então nem vai. Não vai porque você vai gastar dinheiro, vai se incomodar. Daí a importância de você ser assessorado por um profissional, né? Isso é muito importante, né? Fundamental que quando você for fazer a reforma do seu consultório odontológico, você que está aqui na sala, que vai fazer a reforma do seu consultório odontológico, é importante que você tenha uma assessoria de um profissional qualificado para te dar todas as orientações. Quero aproveitar também e pedir para que você possa tirar suas dúvidas aqui, se você tem um consultório odontológico, o que você pensa fazer de reforma no seu consultório odontológico, se fez recentemente, o que está dando certo, o que na verdade não deu certo na reforma do seu consultório odontológico. Então, escreve aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, que a Priscila Domingues vai te responder com o maior carinho do mundo. Priscila, uma coisa que eu sempre vejo, não somente em consultórios odontológicos, mas em consultórios médicos, em outros tipos de escritórios de advocacia,
às vezes as pessoas elas erram na mão na questão da iluminação. Ou ela é exagerada, ou ela é deficiente. Então, é muito importante saber o limite dessa questão, principalmente da iluminação, que a iluminação te traz conforto e te traz um desconforto também quando ela é exagerada. Né? Fala aí um pouquinho para a gente sobre a importância da iluminação no consultório, na recepção de um consultório odontológico ideal. Então, as salas de espera e as recepções são o lugar assim onde a gente tem maior liberdade para trabalhar com essa questão da iluminação, porque Sim. tipo a área de consultório, onde está a cadeira ali, a gente tem que respeitar ali, porque é uma área de trabalho, então tem que ter uma iluminação adequada para aquele lugar. Então você não pode ficar botando uma luzinha, você tem que estudar aquilo ali para a área de trabalho. Na recepção, a gente tem um pouquinho mais de liberdade de fazer uma iluminação mais cênica, de deixar o espaço, porque tipo, a iluminação ela nos ajuda a proporcionar essa questão do aconchego. O tom da luz, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo perceber a diferença. Se você vai, por exemplo, num supermercado desses grandes atacadistas, assim, né? Geralmente os mercados grandes, você percebe que a luz é aquela luz branca, quase azulada, que é uma luz, a gente chama de branco frio, né? Agora você vai, por exemplo, num hotel, você percebe que geralmente os quartos de hotel têm uma luz mais amareladinha. Essa luz deixa a gente mais relaxado, é mais aconchegante, é mais confortável. O que geralmente eu faço nas recepções? Eu faço uma mescla. A luz branca, o LED branco frio, praticamente eu nunca uso, porque ele realmente é frio. Ele deixa o lugar, não tem esse aconchego, esse acolhimento que a luz mais neutra nos permite. Então, o que acontece? A gente tem o branco quente, tem o branco frio, são os extremos. E existe o branco neutro, que é o intermédio dos dois. O que geralmente eu faço? Ali onde a recepcionista fica, geralmente eu uso uma iluminação ali para aquela área dela com o branco neutro, porque ela realmente está trabalhando, ela precisa de uma iluminação adequada para que ela consiga trabalhar. Ela está mexendo com a agenda, ela está lendo. E essa iluminação é sobre ela, o balcão dela, ou a mesa dela, sobre o atendimento dela, direcionado diretamente, Priscila? Então, como todo o resto do projeto, a iluminação também precisa ser estudada de acordo com o espaço que você está fazendo. Geralmente que cada um tem uma forma de trabalhar, né? A minha forma de trabalhar é assim, eu primeiro pego o espaço, digamos, é uma sala vazia, não tem divisória de nada. Primeira coisa que eu faço é o estudo do layout, onde cada ambiente vai ficar para respeitar a área de cada ambiente. Pronto, achei cada ambiente. Depois que eu acho cada ambiente, dentro desse ambiente, eu faço a questão da posição dos móveis, do mobiliário. Onde vai ficar cada espaço, onde vai ficar as cadeiras de espera, onde vai ficar a área do café, onde vai ficar a recepcionista. A hora que eu acho isso, aí eu venho com o projeto luminotécnico, porque daí eu vou saber onde eu preciso de uma luz neutra, onde eu preciso de uma luz mais cênica, onde eu posso dar um foco num quadro, onde eu posso fazer uma iluminação indireta. É assim que geralmente eu sigo. Na recepcionista, depende muito do desenho do balcão dela. Mas, no geral, eu coloco uma lâmpada, essas placas de LED, não sei se o senhor já viu, tem umas placas de LED agora, quadradinha, aí tem de 20 por 20, 30 por 30, 40 por 40, né? Dependendo da área dela, uma de 30 por 30, a gente chama de luz geral. Ela ilumina de uma forma geral, né? E eu coloco ali em cima da área que ela está trabalhando. E na parte da bancadinha, aí às vezes eu coloco ou um pendente, ou um foquinho de luz, porque daí já dá um charminho. Se você tem uma decoração em cima dessa bancadinha, já dá um efeito bacana. Então, é uma das opções. Mas aí também, de novo, depende. Por exemplo, eu tive um consultório que eu fiz um tempo atrás, e ele fica num prédio que ele tem aquele selo verde. E daí, o que acontece? Tudo lá é muito controlado, é um prédio sustentável, então eles controlam tudo, inclusive a quantidade de watts da sala. E aí a gente teve que calcular a iluminação watt por watt de cada lâmpada, para não ultrapassar o limite que ele tinha ali. Então a gente teve, tinha muita coisa que a gente queria fazer, mas quando a gente foi calcular, não vai poder, porque vai ultrapassar a capacidade que a gente tem que colocar aqui. Então, a gente teve que se adaptar com a quantidade de iluminação que permitia por causa do selo do prédio. Então, é isso de novo.
Cada caso é um caso e a gente tem que estudar da melhor forma possível. O bacana é que a recepção te dá uma liberdade de trabalhar com iluminação cênica. Então, você pode botar um foquinho de luz num quadro, numa parede, já dá um efeito legal. Você pode colocar abajur, se quiser. Você pode colocar fita de LED, tanca, enfim, você tem N opções de trabalhar nessa recepção, sala de espera, com a iluminação. Eu só indico que a temperatura de cor que a gente fala, ela seja neutra ou branco quente. A branca fria fica muito, muito, como o nome diz, branco frio. Ela fica muito impessoal, assim, deixa o espaço, ainda que o espaço seja bem pensado, tenha um mobiliário legal, quando você bota uma luz geralzona assim, sem nenhum foco, parece que fica um projeto comum, não tem graça, assim, fica meio sem graça. Priscila, existe geralmente, em muitas recepções a gente vê isso, é um espaço que muita gente chama espaço gourmet, mas é aquele espaçozinho para o cafezinho, para o chá, aquele espaço, né? E assim, esse espaço, ele pode ser feito num espaço reduzido. Qual é o mínimo que o dentista precisa ter disponível na recepção para que ele coloque esse local agradável do cafezinho, do chá, da água, o que for? Então, assim, ó, por exemplo, você depende do modelo da cafeteira que você vai querer, modelo do filtro que você vai colocar, tudo isso interfere. Mas, no geral, sim, uma bancadinha, às vezes, ali, ó, porque o que vai ter nesse lugar? No máximo, uma máquina de café ou uma garrafa, né? Uma bandeja com os copinhos e tal, e a parte sim, da água. 80 centímetros, se você quiser, já dá para fazer. Aí depende muito. Por exemplo, se você for colocar o filtro sobre o lugar onde está a cafeteira, às vezes até menos. Você pode fazer uma torre. E aí, nessa sim, torre, você consegue comportar boa, tudo. A lixeira embaixo, boa, a bandeja com café ali, o filtro um pouquinho mais acima, e acima, se você ainda quiser colocar um armáriozinho para estocar descartáveis, açúcar, enfim, essas coisas que você sempre precisa, guardanapo e tudo mais, sim, estoque de cápsula, você pode fazer. Então, dá para fazer numa torre até, se quiser, dependendo do espaço disponível. É que geralmente também está junto com a TV, né? Então, tem que sim, ver isso também. E é de bom grado ter sempre esse espaçozinho para dar um mimo, para oferecer uma coisa melhor para o teu paciente, não é isso, Priscila? É de bom grado que tem esse espaço. É um conforto, né? Eu acho que é bacana. Às vezes é um tempinho rápido, mas quem não vem de um dia corrido e de repente quer tomar uma água geladinha, ou tá em algum lugar que é muito frio, quer tomar um chazinho quentinho ou um cafezinho quentinho até a hora de ser atendido. Então, eu acho que é um conforto. Isso, eu penso que não é nem excesso, é o básico. Eu acho que tem que ter, não, né? Verdade, verdade. É o básico. E hoje, eu sempre falo, né, para os nossos mentorados, para as pessoas que a gente faz consultoria, hoje, cara, ser bom é a sua obrigação. Não tem sim, mais aquela questão de diferencial. Sabe por quê? Porque está todo mundo buscando curso de pós-graduação, de especialização, de mestrado, sim, de doutorado. Então, está todo mundo buscando atrás de conhecimento técnico e de ciência, e que bom que seja assim. Né? A gente está buscando nivelar por cima a nossa classe odontológica. Isso é maravilhoso, é louvável. Então, já que está todo mundo buscando uma excelência no conhecimento, onde você vai se diferenciar? Nos detalhes, no cuidado da tua recepção, no cuidado do teu consultório, no treinamento do teu pessoal que dá o atendimento para o teu cliente. Né? Então, busque se diferenciar dessa forma, uma vez que você já está fazendo curso de pós-graduação, que você já está tendo acesso à ciência e à informação técnica de alto nível, né, Priscila? Sim, e uma outra coisa que, assim, ó, tudo vai de referência, né? Agora com essa questão, agora não, né? Já tem um tempo. Essa questão da internet, né? Das redes sociais crescerem tanto, as pessoas começam a ter mais acesso a referências. Então, tipo, sim, antes se pegava um consultório mais de interior, por exemplo, e não tinha as redes sociais como tem hoje, ele não tinha muita referência para poder se comparar se estava bacana ou se não estava, se tem alguma coisa melhor.
via quando via numa revista, ou de repente numa propaganda de TV, era algo mais distante. Hoje, você abre a internet, o que tem de perfis de consultórios odontológicos, e cada um mais lindo do que o outro, cada um melhor elaborado. Então, as referências, né, ali começam a aumentar ali, o parâmetro, né? Começa a aumentar. Então, não tem essa de que, tá todo mundo tentando fazer o melhor. Então, é o mínimo, né, que você tenta. Lógico que uma outra questão que é importante também considerar é que daí agora vem onde o teu consultório está, porque dependendo da forma, por exemplo, se você coloca um consultório numa região mais nobre, a região te força a ter um consultório que dê esse conforto para desse público que você vai atender. Da mesma forma, se você quiser colocar um consultório muito elitizado, vamos dizer assim, num bairro popular, você vai afastar os pacientes, porque eles vão se assustar. Né? Ele vai passar na rua e vai dizer, meu Deus, se esse lustre daí já é desse jeito, imagina quanto não é uma consulta, não vou nem entrar aí. Então, você precisa entender também onde o seu consultório está inserido. O que é importante, né, Priscila, é a gente saber, aquela história, a diferença do remédio para o veneno é a dosagem, né? Isso, então, a gente tem que saber o cuidado muito grande também, às vezes as pessoas confundem, poxa, já que eu vou fazer um consultório mirando o público C, D e E, cara, não vou nem colocar ar-condicionado na recepção. Calma. Não é isso. Não é isso. Exatamente. Eu vou botar um ventiladorzão de teto e meu público está bem com isso. Poxa, não é bem assim. Cuidado com a dosagem. Né? Isso, cuidado com a dosagem. Exatamente. Porque assim, aí vem outra questão. Não é porque você quer fazer um consultório simples que você vai fazer uma coisa de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Simples é porque, tipo, de repente, entre escolher um porcelanato, que, sei lá, vai estar 90, 100 reais o metro quadrado, você escolhe um revestimento que está, sei lá, 39, mas não é por isso que ele vai deixar de ter uma qualidade. Lógico, não se compara, né? Pode ser que, né? Lá 90 e poucos reais é mais caro, é melhor. Às vezes é só marca, mas com bom gosto. Sabe? Você consegue juntar vários elementos e deixar aquele lugar ali com um custo-benefício bacana, acessível, porque não dá para você, se você não tem como investir muito alto, é o seu limite. Então, até esses dias eu fiz uma postagem e uma pessoa comentou assim, muito bonito, mas muito chique. Não tem mais simples? Como se ele quisesse dizer assim, bacana os seus projetos, mas só faz projetos para alto padrão. Você não tem um projeto mais simples? E daí eu acabei postando um outro projeto lá explicando, né? O projeto ele é elaborado de acordo com o briefing de quem está contratando. Então, tipo, se a pessoa, né? Ela está colocando o consultório num bairro e ela tem investimento para fazer esse consultório alto padrão, a gente vai desenvolver um projeto alto padrão. Agora, ela está botando um consultório para um público mais simples, e aí ela não tem um custo elevado, né, um investimento muito alto para fazer, e precisa que a gente maneire, a gente vai fazer um projeto de acordo com a necessidade de cada um, né? Então, é isso. Mas é bom ressaltar que o fato de ser simples não quer dizer que é de qualquer jeito. Não tem, né? Eu acho que todo cuidado é importante. Aí você só vai ver, na verdade, a questão do custo-benefício, de acordo com aquilo que a pessoa está disposta a investir. Tá. Agora, o que é mais importante é o nosso paciente, né, Priscila? Então, o projeto tem que ser desenvolvido para ele. Sim. O projeto tem que ser desenvolvido para a classe social que você vai atender. Né? Então, eu acho que essa afirmação sobressai até o desejo do dentista em si. Né? Porque, às vezes, ele deseja uma coisa que não vai atender a necessidade do paciente dele. Não é verdade? Quando a gente fala que o espaço, ele, influencia muito nessa questão de você estar trazendo novos pacientes, isso é muito sério. Porque a pessoa fala assim, geralmente... administradores pensam mais assim até do que dentistas, né? Mas geralmente quem é administrador pensa no investimento. Eu vou investir tanto. E esse retorno? Vai ter retorno? Então, tipo, você tem que
eu estou investindo tanto, quanto é que vai voltar? Mas você tem que pensar que, tipo, se você está promovendo um bem-estar para um paciente e ele vai entrar nesse lugar, ele vai se sentir bem acolhido, ele vai se sentir bem atendido, porque também não adianta você ter um espaço muito bem planejado se o atendimento não condiz com isso, Ah, né? sim, claro, É claro. um pacote e não tem como separar. Ah, o lugar É é uma lindo, tá, mas construção da sua imagem, né? É como o é um corpo humano, né? Não adianta isso. ter um cérebro genial se você está acabado com o seu corpo, né? Isso, não tem E como separar vice-versa. isso. Então, exatamente, da mesma forma. Às vezes você tem um atendimento maravilhoso, mas a pessoa entra no lugar e ela não consegue se sentir bem. Tá calor, o ar-condicionado está quebrado, não tem água, sei lá, não tem café, a cadeira é dura. Eu já soube de uma vez conversando com uma pessoa que a clínica não tinha cadeira. Como não tem cadeira? Não, porque eles nem têm tempo de sentar, eles chegam aqui rapidinho. Gente, mas e vai lá, acontece, e uma pessoa que chega com uma criança que precisa sentar, ou um idoso, ou às vezes atrasa, porque pode acontecer de atrasar. Como não tem cadeira? Não, as pessoas esperam em pé. Então, tipo, são coisas mínimas que você precisa pensar. Então, e precisa andar em paralelo. O espaço precisa acolher muito bem esse seu paciente e deixá-lo sentir bem nesse lugar, da mesma forma como o atendimento precisa fazer paralelo com isso. Senão, não tem sentido. Você ter investir, porque é um investimento alto para fazer uma reforma Sim, e deixar um consultório bem, né, bem sim. planejado, bem feito, não é barato. Então, tipo, você Hum, gasta um valor e aí na hora do atendimento não funciona. Então, geralmente eu falo isso, precisa andar em paralelo. Quando a gente fala até disso, na pós a gente falava muito, é a questão da humanização. O pessoal acha que humanização sim. é só deixar o espaço humanizado, tipo, com uma plantinha, uma TV. Não, precisa ter isso, mas precisa ter o tratamento, pessoa para pessoa. É um Claro, humano tratando outro claro. humano, né? Claro, claro, claro. Isso é fundamental. E ficar antenado também com as evoluções do mundo, né? Hoje, numa recepção, dentre isso, tudo que a gente está falando aí de melhorias para que fique uma recepção cada vez mais confortável e ideal para que o seu paciente fique satisfeito, mas ficar antenado em alguns detalhes, por exemplo, na disponibilidade, por exemplo, de Wi-Fi para o teu paciente. Né? Não tem Então, como não ter. hoje as recepções não tem mais aquelas revistas caras contigo, não tem mais. Hoje você precisa disponibilizar para o teu paciente Wi-Fi, né? E você tem como conduzir esse acesso do Wi-Fi para o teu paciente gratuitamente, ele logando nas tuas redes sociais, no teu Facebook, entendeu? E você determina o tempo de 30 minutos, uma hora que ele tem acesso. Esgotou aquele tempo para ele fazer um novo acesso, ele precisa logar de novo nas suas redes sociais. Então, ele divulga naquele momento para todo o relacionamento dele de amizade que ele está sendo atendido no teu consultório odontológico. Não deixa de ser uma divulgação gratuita para você. É verdade. Você vê como uma coisa puxa a outra, né? Então é uma questão mesmo de entender como isso funciona e usar a seu favor, né? Enfim, Claro. não tem como não ter um resultado positivo. Verdade. Ficar antenado porque, como eu falei anteriormente, você é um craque como dentista, né, tecnicamente falando. É um especialista, um mestre, um doutor no que você faz, mas cuida da tua recepção, cuida do teu time também, né? Saiba se relacionar, saiba treinar o teu time, o teu pessoal, para que ele possa dar o show. E sempre falo o seguinte, o sucesso de um consultório é reflexo totalmente do seu dono. Totalmente. Então, precisa ter a autorresponsabilidade, você que é dentista, que está nos ouvindo agora nessa live, eu falo muito de autorresponsabilidade para as pessoas que a gente dá assessoria, dá mentoria. E isso é muito importante. Chama para você a responsabilidade, para de delegar os erros para as outras pessoas. Quer dizer, quando acerta é você. Quando dá alguma coisa errada, não sou eu não, fui fulano de tal que errou. Isso é covardia. Né? Então, o empreendedor tem que saber que ele acerta e que ele erra também, é humano. Claro que ele não queria Verdade. errar. Claro que ele não queria errar, ele só queria acertar sempre. Mas, Que, com o erro, ele desenvolve uma sabedoria. Né? Então, assim, se acertou, parabéns. Se errou, aprendizado. e tem que entender que isso é um negócio, né? Querendo ou É não, é um business. negócio.
Então, tipo, É. você tem que. É isso, não é eu atendo super bem e é isso. Mas não adianta só atender super bem e é isso se você não olha Uhum. para todo o conjunto, como é que isso está acontecendo, né? Então, É. realmente, é uma responsabilidade muito grande. Mas foi isso que você escolheu fazer, então faz bem feito. É, claro, claro. E ouça o seu paciente, meu colega dentista que está me ouvindo agora. Por favor, pelo amor de Deus, desenvolva a habilidade de ouvir o seu paciente. Ouça. Não somente elogios, não, mas fique atento, sobretudo, nas críticas e nas observações que ele faz do seu consultório odontológico, do seu atendimento. Tenha a humildade para ouvir isso, assimilar e buscar corrigir os teus próximos passos. Isso é É fundamental. uma dica que eu dei uma vez e que eu gosto de dar sempre. Aí a gente fala de novo da questão da empatia. Às vezes, na correria do dia a dia, é muita coisa para resolver, é muita coisa para ver, e paciente para atender, e aquela coisa. Mas, de vez em quando, senta na recepção como se fosse um paciente para ser atendido. E Sim, percebe como é que o seu paciente está se sentindo nesse lugar. boa. Uma vez, assim, eu fui fazer uma pesquisa, enfim, só para a gente sentir como é que estava, né, os consultórios aqui da Sim, região e tal. E aí eu fui sim, olhar aquelas avaliações do Google, né? E fui sim. dando uma olhada em alguns e tal. E aí tinha, por exemplo, teve um lugar que tinha um paciente dizendo que, o paciente no Google precisa de uma reforma, porque os fios estão Meu, caídos por não sei o quê, a parede está mofada, as poltronas são duras. Então, tipo, para você chegar ao ponto de esperar o paciente externar dessa forma, né, esse problema, imagina, eu acho que não precisa. Então, às vezes um trabalho que eu acho que é legal fazer, sabe? Tira um dia, sim, senta ali na recepção e imagina, bom, tá confortável a altura da televisão, ele consegue ver direitinho, beleza. O filtro tá funcionando, beleza. E outra, lembrando que o tempo que ele tá esperando, ele tá parado, observando. Ele tá ali só sentado, observando. ele tá ali sentado. Então, tipo, para você que só entra, dá bom dia para recepcionista e vai lá para dentro, se tem um fio caído, você nem percebe às vezes, mas ele tá ali sentado olhando isso. Então, tipo, nossa, né? E ele fica ali. Então, se você senta como ele para fazer essa análise, você vai conseguir perceber isso. Opa, eu não tinha Claro. visto que ele está soltando não sei o que lá. Às vezes é uma apertadinha de uma porta, sabe? É uma plantinha que tá murcha, que tem que trocar. Já cheguei em consultório que tinha uma plantinha ali que, tipo, que não via água há séculos. É melhor então Deus não do ter. céu. É É melhor melhor não ter. porque dá a sensação de que, Verdade. tipo, pô, não tá conseguindo molhar a planta, então é melhor que não tenha planta. Mas se tem, cuida. Então, são pequenos detalhes que, para quem está na Sim, correria, não percebe, mas para quem vai chegar ali como um espectador e vai sentar ali para esperar, ele vai olhar. Então, de vez claro. em quando, faz isso. Dá uma sentadinha ali e dá uma geral. Deixa eu ver, tá tudo direitinho, beleza. Tá ótimo. Pronto. E aí segue, Exato. segue o fluxo. Isso mesmo, é isso mesmo, é isso que tem que ser feito. Então, eu quero te convidar, você que está aqui nessa live, coloca aqui embaixo a sua dúvida. Como é que está o seu consultório odontológico? Como é que está a recepção do seu consultório odontológico? Está legal? É como você sempre sonhou? Está trazendo o conforto que você deseja oferecer para os seus pacientes? Então, escreve aqui a tua dúvida, interage com a gente aqui nessa live, que vai ser muito interessante para você. Priscila, eu queria falar também sobre a questão na recepção de cores que são utilizadas na recepção. Né? Antigamente era um padrão, quase que na totalidade, utilizar o branco na recepção e em toda a clínica odontológica. Né? Hoje não mais. Né? Então hoje já as pessoas já começam a colocar cores. Mais uma vez, vem a questão da dosagem. Né? Como a gente falou da iluminação, isso cabe também para a questão das cores, entendeu? Então, a questão da dosagem, a diferença do remédio e do veneno é a dosagem que a gente falou alguns minutos atrás. Então, na cor também se aplica esse raciocínio, né? Teve algum pedido já bem chocante de cores nos projetos que você desenvolveu para alguns dentistas, Priscila? Então, é outra coisa também que é muito pessoal e geralmente a gente tenta chegar junto com a cor da logomarca, por exemplo, né? Para criar uma comunicação visual. Por exemplo, Sim, minha sim, logomarca é roxa. Não é que a gente vai pintar uma parede de roxo, mas a gente tenta fazer de forma que isso fique harmônico, né? sim, Porque, enfim,
dependendo de como você fizer, o lugar pode ficar meio que retrai. Você chega ali, aquele negócio impactante, opa, em vez de, né, de aconchegar, de confortar, vai ficar cansativo, né? Não é isso que você quer promover para ele. Então, a gente faz um estudo também de cores para ver, porque, tipo, depende do tamanho desse ambiente que você está propondo, depende do tipo de iluminação que incide sobre ele, né? Porque, às vezes, dependendo da luz que entra ali, e dependendo da cor que você vai colocar, a cor pode refletir de várias formas, de acordo com a luz que vem de fora, ou se não tem iluminação natural, entendeu? Então, tudo isso são coisas que precisam ser pensadas. Por exemplo, eu já tive um pedido bem excêntrico de um doutor, que ele sempre me falou, Priscila, eu quero uma parede escura e pronto. Aí eu falei, aí, beleza, não tem problema, porque o pessoal tem muito medo, às vezes, de cores escuras. Mas tudo depende da forma como é usada. Depende de todo o contexto. Né? Então, no fim, ficou muito lindo. Eu até postei esses dias. Tem umas poltronas na frente, é uma parede bem escura. A gente colocou uns quadros de fotos que ele fez, inclusive. Eram fotos pessoais dele, que ele mandou fazer quadros. E ali na parede estava bem personalizado. Né, de viagens que ele fez, então ele mandou enquadrar essas fotos que ele fez, a gente colocou na parede, e ficou lindo. Então, enfim, tudo a gente tem que estudar, porque, né, às vezes você fala, não, eu quero que seja assim, aí você coloca lá, bate uma luz do sol numa parede, sei lá, vermelha, e aquilo reflete, fica tudo rosa, então depende muito da situação, a gente tem que realmente... o legal de ter, eu geralmente pergunto isso, se quando a gente vai começar o projeto, se já existe um estudo de marca, se você já tem uma logomarca e um estudo de cores para essa sua marca. E aí, para ficar uma coisa mais harmônica, a gente tenta trabalhar nessa paleta dessas cores da sua marca, né? Para não ficar uma coisa desconexa. Essa é a ideia. Mas aí, cada caso é um caso também. Às vezes dá para dar uma... Porque não tem uma regra, não existe uma regra. Né? Mas depende, dá para usar sim, não tem problema. Mas exatamente como o senhor falou, né? Tudo tem uma dosagem, para não ficar em excesso. Geralmente tende para o excesso. Quando você vai demais, geralmente tende para o excesso. Então, porque daí, antigamente tinha muito isso. Usava muito branco, verde e azul bebê. Usava bastante em consultório, né? Verdinho e azulzinho. Era bastante. Então, mas não usa mais. Usa, depende do que você está querendo passar ali, do que você quer propor. Tudo tem um porquê. Priscila, hoje você arrisca dizer que o branco está numa proporcionalidade infinitamente menor do que antes? Sabe que sim, porque o que acontece? Agora veio a paleta dos off-whites, que a gente chama, que nada mais é do que um branco sujo. Se você olha para essa parede, você quase diz que ela é branca. Até o momento que você olha para o teto, por exemplo, que é branco, e você percebe que a parede não é branca. Está se usando muito isso. Então, por isso o pessoal está deixando muito de usar o branco, branco, branco. Não é que não usa, ainda tem lugares que usam não tanto quanto antes, né? Mas por causa dos off-whites, a gente tem usado bastante, mais eles do que o branco. E já dá um efeito, ele dá uma quebrada naquele brancão, né? Promove aquela sensação que a gente quer e não fica um lugar carregado. Então, tem se usado bastante esses off-whites. Boa. Priscila, uma outra coisa que é muito importante para se adequar numa recepção de um consultório odontológico é em relação à questão da climatização desse ambiente, né? É importante ficar muito atento a essa questão da climatização para você não deixar um espaço muito gelado, que às vezes incomoda, ou deixar um espaço em déficit de capacidade de manter uma temperatura agradável. Né? Me fala um pouquinho da importância da climatização na recepção de um consultório odontológico. De novo, a gente fala a questão da importância de contratar um profissional. Porque existe um estudo, né, que ele te diz a quantidade de BTUs para cada área que você vai usar isso. Sim. Então, às vezes, tem gente que superdimensiona e coloca um ar que tem uma capacidade que não teria necessidade para aquele espaço, da mesma forma como subdimensiona e coloca um ar que não dá conta. E aí você acaba até gastando mais, porque o ar está ali tentando trabalhar para uma área que não era a área que ele dava, né, que ele suporta. Então, tudo isso tem que ser pensado. E uma outra coisa é o estudo da posição dessa máquina.
Porque às vezes, assim, ó, nem sempre, né, dependendo de como isso vai ser estudado, dá para você colocar a evaporadora, que é aquela parte de dentro, o split, né, que a gente Sim, fala, no lugar que você gostaria. Mas se for possível, o ideal é que você coloque ele em um lugar que não incida direto sobre as pessoas. E se isso sim, acontecer, que às vezes a gente não tem como fugir disso, hoje já existem umas, não sei se você já viu, como se fosse uma capinha assim de acrílico que você coloca embaixo do ar-condicionado e ele direciona o ar para cima. Como o ar que do bacana. ar de lado é pesado, então ele Sim. desce. E aí aquilo não Uhum. fica batendo direto na pessoa e você consegue climatizar esse ambiente sem, né, promover essa sensação desagradável, que realmente, assim como o calor, o excesso do frio também é muito desconfortável, É verdade, é verdade, né? é verdade. E Então, aí fica também atento uma outra sempre. e outra coisa também é a recepcionista, ou quem estiver ali naquele ambiente, também ficar ligado, porque, tipo, às vezes só tem um paciente na sala. Não precisa estar com o ar-condicionado no mais frio, porque se tem menos pessoas, você não vai estar com tanto calor. Ah, mas de repente a sala está cheia. Você precisa mensurar isso daí. Ah, a sala encheu, obviamente vai dar mais calor, então você precisa controlar e diminuir essa Aí, temperatura. aí entra o controle e o bom senso também da sua equipe, né? Porque Isso. clima agradável gira em torno de 22 a 24 graus, né? Isso. Então, esse é Isso. um clima agradável, né? Então, assim, o fato de você ter um ar-condicionado na recepção do seu consultório odontológico não é para a recepção ficar gelada, é para a recepção ficar com uma temperatura agradável, é diferente. Então, e as pessoas têm essa mania de quando está muito calor lá fora, chegar dentro dos lugares e colocar o ar-condicionado no mais frio, como se isso fosse compensar esse calor. Mas, falando de saúde, isso não é legal. Porque imagina, você vem da Né? rua com o corpo completamente quente, você está agitado e tal, e você entra num lugar onde a temperatura está com uma distância muito grande da temperatura que você veio, isso corre risco de dar choque térmico, inclusive, né? Total, Então, total. por isso a importância dessa temperatura ambiente, né? Sempre procurando ali manter um padrão que não seja frio, porque o ar-condicionado não é para deixar gelado, é para manter a Sim, temperatura agradável. Então, a partir do momento que as perfeito. pessoas entendem isso, é isso aí. É isso mesmo. Priscila, uma outra coisa que passa a ser um detalhe, mas um detalhe muito importante na recepção de um consultório odontológico, tanto quanto aquele espaço do cafezinho que foi falado aqui, obviamente, se tiver espaço disponível para isso, um espaço kids, né, que seja feito e que às vezes não precisa de um espaço muito grande. Hoje a gente fala muito dos espaços pequenos nas capitais. Então, me fala um pouquinho sobre como isso tem entrado nos seus projetos, o Espaço Kids, para recepção de consultório odontológico. Bom, de novo entra a questão da rotina desse consultório, né? Quando a gente fala de um consultório de odontopediatria, não tem nem o que discutir. Você vai atender Sim. crianças. Se você não tem uma recepção que tem um espaço para que essa criança consiga ficar ali enquanto ela vai ser atendida, né? Enquanto ela está esperando, né? Não faz nem sentido. Você está atendendo crianças. Sim. Então, até se for possível fazer um consultório temático, se é só odontopediatria, isso é muito legal. Né? Porque, tipo, muitas crianças têm medo. A gente estava hoje, inclusive, lá no Clubhouse, numa sala, falando sobre a questão do medo de dentista, né? Então, Sim. muitas crianças têm medo. Tem adulto também que tem medo, né? Então, mas Sim. falando do Espaço Kids, isso já ajuda a criança a ir relaxando ali na entrada. Ela já chega ali e vai dando uma distraída para ela conseguir chegar lá dentro e não estar tão nervosa, né, como ela estaria se ela tivesse chegado direto para ser atendida. Então, assim, o Espaço Kids não precisa de muita coisa. Às vezes, os espaços compactos, tudo que a gente coloca, assim, básico, o básico do básico. Se você tem uma bancadinha com uma cadeirinha, papel, lápis de cor, e de repente até eu uso bastante Acabou. painel tipo lousa negra, sabe? Eu coloco Sim. naquela área dela uma lousa para ela riscar com giz.
uns brinquedinhos, É você já suficiente. conseguiu ter um momentinho ali para ela se distrair enquanto ela vai ser atendida, ou a mãe, né? Às vezes nem vai ser atendida, a mãe que vai, mas o tempo que está ali esperando, precisa. Sim, Mas, sim. de novo, precisa ver, porque assim, já tive consultórios que me disseram que não queria espaço kids, porque o atendimento deles era mais para infantes, então são mais adultos ou idosos, então eles praticamente não atendem crianças, e o espaço era muito pequeno, então não era algo importante de ter para o atendimento dele. Então, cada caso é um caso, precisa pontuar para ver Claro, a real necessidade, né? Se for claro. possível, é importante, porque sempre tem uma mãe que vem com uma criança, às vezes para esperar o marido que está sendo atendido, às vezes por causa dela que vai ser atendida, né? Então, Sim. não precisa de muita coisa. Se tiver esse cantinho com uma mesinha e uma cadeirinha, lápis de cor, papel, um brinquedinho, já é o suficiente para entreter ela ali durante um tempinho. Agora deixa eu dar uma dica bacana para você, que é meu colega dentista e que ainda não tem o seu espaço Kids na tua recepção. Quando chegar qualquer criança no teu consultório odontológico, sabe o que você faz? De uma forma gratuita, acessa o Google, coloca lá, figuras para colorir. Vai aparecer dezenas, centenas. Faz a impressão de 2 ou 3 na tua impressora, num papel A4, dá um lápis de cor, compra um lápis de cor baratinho na livraria, tenha sempre lá, e aí entrega para a criança. Você entreteu aquela criança e tem aquele ditado, quando você agrada a criança, você pode ter certeza, o pai e a mãe você ganhou já também. É verdade, é verdade. Fica É aqui, isso aí. né? Não tem muita dificuldade, não. É uma coisa simples de resolver. É isso aí. Então, faça o diferencial. Faça o algo mais. Dê um passo a mais. Ofereça para o teu paciente o algo mais e surpreenda ele com esse algo mais positivamente. Isso é que é fundamental. Quando Isso a gente é tem o sucesso. um pouquinho mais de espaço, às vezes a gente coloca até um monitor, uma tela, específico para aquela criança assistir programação para ela. Então, consegue conectar o YouTube ali e tal, e naquele espacinho dela, se dá para ser um espaço maior, a gente consegue botar até uma TV Que específica para ela. bacana. E ali fica passando uma programação que está ali, né? Hoje, você vê, né? Todas as crianças têm um celular ou um tablet Sim. na mão vendo alguma coisa. Então, se você tem uma tela com acesso ao YouTube, você já consegue também, de alguma forma, entreter ela. Então, se isso é possível, é outra dica aí que a gente dá também. Bacana. Priscila, a gente falando de recepção, você vê que uma recepção de um consultório odontológico abrange muitos detalhes, né? A gente está falando aqui há mais de 1 hora e de coisas importantes, e eu tenho certeza que está ajudando muitos dentistas aqui a clarear, e para que a próxima reforma dele ele possa já posicionar de um jeito mais diferenciado. Priscila, falando em relação à questão da recepção de consultório odontológico, o detalhe, a gente está falando de muitos detalhes, de muitas coisas na recepção, esse detalhe em relação ao piso. Hoje se usa bastante o porcelanato. Realmente é o mais indicado, o mais agradável para a recepção de um consultório odontológico? Ou tem outros tipos de pisos que você indica? Então, hoje a gente tem a opção do vinílico também, né? Ele parece um piso de madeira, mas ele é feito de PVC. É uma régua de PVC mais rígida que pode passar pano molhado e ele tem uma textura de madeira que dá um aconchego, é uma possibilidade. Mas assim, ó, uma coisa que é importante pensar nesse piso da recepção é entender onde fica esse seu consultório. Por exemplo, você quer colocar um piso, sei lá, porcelanato brilhante, vai. Aí, seu consultório fica na frente de rua. Então, o tempo inteiro o paciente vem direto da rua para pisar no seu porcelanato. Vai arranhar com mais facilidade, porque ele não tem nem tempo de limpar o pé no percurso, porque ele já sai da rua direto para ali. Então, isso pode ser uma manutenção e incomodar mais, né? Mas não, é numa sala, no edifício comercial, que fica não sei qual andar. Então, até ele chegar no seu consultório, ele já limpou o pé no caminho. Então, quando ele chega lá no consultório, já não tem esse problema. Então, essa é uma questão a se considerar. Mas não precisa, até o próprio porcelanato, ele já tem várias opções de não ser essa cara espelhada ou acetinada. Já tem porcelanato que imita madeira, tem porcelanato que imita pedra, tem vários tipos de opção. Uma coisa que eu falo é a questão da manutenção,
limpeza. Tem que ser uma coisa que seja fácil de você limpar, né? Que você possa E usar lavar os produtos certos, né? adequados, exatamente, né? Agora com essa questão também do Covid, tem que ver tudo isso, né? Porque se você pega um piso, até nem pode botar um piso poroso, alguma coisa assim, não tem como. Então, esse piso vinílico é um que eu uso bastante. Ele não é poroso, é uma régua mesmo de PVC. Parece um piso laminado de madeira, mas ele não é madeira. Então, ele tem até a certa textura da madeira, ele ajuda com relação à acústica, porque você pisa nele, ele não faz barulho, e dá essa estética aconchegante, que às vezes isso ajuda a você promover essa estética assim, mais acolhedora na recepção. E não tem esse problema, porque como na recepção não tem nenhum tipo de procedimento, então você fica um pouco mais livre na escolha desse material. Entendeu? E é ideal que seja uma cor clara, Priscila? De novo, depende da proposta. Depende muito da proposta. Se você quer, o ambiente é muito pequeno e você quer que ele dê uma sensação de amplitude maior, quanto mais claro esse piso for, melhor. Agora não tem problema, eu quero realmente que o piso seja um tom mais fechado e tudo mais, aí você tem que ver a questão da parede, porque tudo tem que conversar, a gente fala assim, né? Sim. As coisas precisam conversar. Tem a questão do mobiliário. mobiliário, Né? Exato. Aí você bota um piso escuro, aí o mobiliário também é escuro, aí fica uma coisa muito pesada. Será que é essa proposta que você quer passar? Então, tudo a gente tem que ver para, né, propor algo de forma harmônica mesmo, para que não fique nada muito desagradável de ficar, né? Sim. Priscila, hoje o que você destaca que é uma coisa imprescindível, que precisa ter em todos os seus projetos? Claro que eu sei que existem as particularidades, mas o que você acha que deveria ter em todos os seus projetos num desenho, num design de interiores de uma recepção de consultório odontológico? O que você acha que não deve faltar? Então, o básico é isso. De novo, a gente tem que ver se essa recepção vai ficar junto com a espera. Geralmente né? Então, se você vai falar de uma sala de espera junto com essa recepção, no mínimo você tem que ter poltronas agradáveis e confortáveis para que esse paciente consiga sentar ali e se sentir bem. Algo para que ele possa se entreter enquanto ele está ali esperando. E essa questão de revista eu acho que realmente já não funciona mais. Inclusive, não é só a questão da revista, são as revistas antigas. Que às vezes você chega num lugar, tem uma revista de 1900 e vovó gatinha. Não funciona mais. Tem que ser uma coisa mais atual. Mas essa questão de promover esse conforto do paciente chegar, ele poder ter um cantinho ali para ele conseguir se servir de água, não ficar dependendo de pedir, que eu acho que isso também é muito ruim, né? Então, que ele tenha esse acesso. Então, liberdade, né? De se sentir bem. Ele chegou no lugar, quis beber uma água, ele tem ali o filtro, ele vai pegar a água dele. Quis tomar um cafezinho, ele vai ali, toma um cafezinho dele, senta ali, tá aguardando, tem uma senhazinha de internet, tá agradável. Climatização, acho que é muito importante, porque você consegue deixar o ambiente agradável, independente do clima que esteja lá fora. Então, eu acho que é bacana isso. Eu acho que não dá para ficar sem, não tem como, né? Então, eu acho que é isso. O mínimo de conforto para que esse paciente chegue ali, enquanto ele estiver esperando, ele consiga ficar bem. É aquela questão da experiência positiva, né? Se você promove para esse paciente uma experiência positiva, a tendência dele voltar, e não só voltar, mas como te super indicar para outras pessoas, é muito grande. E isso é um retorno do investimento que você fez, né? Então, se você parar para pensar em questão de valores, vamos lá, estou investindo, quero retorno, é óbvio que se você está promovendo essa experiência positiva, isso vai voltar para você na quantidade de tratamentos que você vai fechar, porque o paciente vai vir, se alguém perguntar, ele vai indicar, essa pessoa também vem, e daí ele traz a prima, traz a irmã, traz a mãe. Então, é um retorno do investimento que você fez, né? Então, é isso. Claro. O mínimo de conforto possível. Não tem como fazer uma espera. E não importa se é uma espera de luxo ou uma espera simples. Porque a questão do conforto não tem a ver com o preço, né? Claro. Então, né? Então, isso é importante ponderar, né? Tipo, mas é simplesinho. Não é porque é simples que você não pode fazer alguma coisa agradável e confortável para o seu paciente. Isso é o mínimo. Claro. Priscila, em relação à questão de TV na recepção de consultório odontológico, isso às vezes divide opiniões, mas a grande maioria das pessoas adotam a TV no consultório odontológico porque é uma forma de entretenimento dos pacientes, né?
Como é que você vê a importância da TV? Também tem que ter o cuidado de ter o volume ideal, né? Ter a localização ideal da TV na recepção. Tem todo esse cuidado, né, Priscila, nos teus projetos também. Então, uma coisa que é até importante falar sobre essa questão do volume. Quando o consultório é pequenininho, a sala de espera é pequena, até fica mais fácil de controlar isso. Até porque, geralmente, dificilmente ficam pessoas distintas ali esperando. Geralmente, quem está Sim, esperando é quem vai ser o próximo a ser atendido. E aí, a gente sim, estava até falando na sala lá hoje, sobre essa questão do medo. O fato de ter a TV ali é até legal para você personalizar esse atendimento. Como? De repente, você tem uma pessoa que está tensa por esse atendimento. E aí você pergunta, qual a série que você gosta de assistir? E aí ela vai ter a liberdade de escolher aquilo que ela quer ver durante aquele momento que ela está esperando. Então, isso já vai sim. deixar ela mais à vontade naquele lugar, porque ela Perfeito, está assistindo perfeito. algo que é familiarizado com ela. Então, Sim, só de você se preocupar com isso é muito legal. A gente estava falando hoje lá sobre a questão do som, por exemplo, né? De você colocar na ficha, você perguntar qual tipo de música que ele gosta, que a pessoa gosta, para você já, se ele vai esperar ele sozinho, você já prepara aquele lugar para receber ele já com uma música que ele está acostumado a ouvir e aquela atmosfera se torna agradável para ele. É uma experiência sim, positiva, né? Então, é sim. bem legal isso. Então, essa questão da TV, eu acho que é importante. Agora, falando de clínicas de sala de espera muito grande, eu digo por mim enquanto paciente. Pior coisa que Sim. tem é você chegar no lugar, pode até estar passando um programa legal, o volume não pode ficar alto. Mas então coloca a legenda. Coloca alguma coisa legendada, porque a pessoa pelo menos consegue ler o que está sendo falado. Porque você está ali, você está vendo, mas você não está ouvindo. Então, tá ali só por estar ali, porque você A não está imagem, só interagindo a com imagem, aquilo. né? Daí não faz muito sentido. Então, é interessante se preocupar com isso. O lugar é amplo, não dá para deixar muito alto. Tenta colocar um closed caption ali, porque pelo menos vai passar a legenda do que, ainda que atrasado, mas vai ter um contexto e você vai estar entendendo o que vai estar sendo falado ali, né? Então, não fica É, ali meio perdido no espaço. Acho que é importante. E ainda digo assim, ó, entre ter e não ter, eu prefiro. É igual a TV no teto. É melhor que sim, você tenha, e se não precisar, você desliga, do que você ter necessidade de usar e não tem. Entendeu? é, Então, tipo, coloca. Não, não estou usando, desliga. Deu. Mas se precisar, tá ali. Porque é muito mais fácil, né, desligar do que você ter que instalar do zero. E até verdade. porque, para você prever um ponto ali, isso já tem que ser visto antes. Então, tipo, de onde é que vai vir esse ponto de elétrica que vai ligar essa TV? Ela vai ser conectada por cabo em algum aparelho? De onde é que vai vir esse cabo? Onde é que esse aparelho vai ficar? Então, não é simplesmente chegar lá e colocar a TV. Lógico que agora, tecnologia é algo incrível, as Smart TV você conecta o Wi-Fi, espelha o celular ali, não precisa nem de cabo. Isso facilita muito. Mas igual, você Muito, precisa de um ponto de elétrica, né? Então, de onde é que vai vir claro. essa tomada? Se não tiver uma tomada ali, como que faz? Então, você já tem que prever isso lá no começo. Então, ainda que você Perfeito. não vá ter a TV naquele momento, já deixa a espera ali de qualquer forma. A hora que você precisar, é só conectar. Priscila, você já teve algum projeto que você fez e que, a pedido do profissional, não tinha TV na recepção? Não, sabia nenhum. Todos eles tinham. Às vezes mais de uma por causa da questão do espaço Kids. Tinha uma TV Sim. para adultos e uma TV específica para pessoal, público infantil, né? Mas sem TV eu nunca fiz nenhum. Nunca fiz. Boa. Hoje além de consultório odontológico, você faz da parte médica, de toda a parte da saúde, né, Priscila? Sim, sim. Uhum. O Clínicas e que que consultórios. você, o que que você vê em comum de interseção entre médico, dentista, fisioterapeuta, nesses projetos que você fez? O que que há em comum? Falando de. Eu até achei interessante essa semana dos conteúdos que eu tenho postado. Eu postei um específico para salas de espera, até, né? E ali a Sim, gente falou um pouquinho sobre a questão da sala de espera. Foi o conteúdo que mais deu engajamento. Porque todos os lugares precisam de uma sala de espera. E verdade. mesmo que não seja área de saúde, eu tive vários advogados salvando o conteúdo, porque todo lugar precisa de uma sala de espera, uma recepção. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem em comum em todo consultório. Não importa qual é a sua especialidade.
Esse ambiente não tem como não ter, né? A não ser que você faça parte de um complexo que já tem uma sala de espera geral desse lugar, desse prédio, e aí o paciente só entra na sua sala, porque eu já fui num lugar assim, tinha uma sala de espera geral, e aí você era chamada para aquele consultório específico. Então, lá não precisava de uma sala de espera, mas no geral tinha uma sala de espera. Então, isso é uma coisa que não tem para onde fugir, independente da especialidade. E esse ambiente, né, o ambiente da recepção, o ambiente da sala de espera, é um ambiente que precisa ser muito bem cuidado, né, como a gente tem falado aqui nos últimos minutos. Né, tem que ter um cuidado especial. E esse cuidado especial tem um objetivo claro, que é dar o conforto, a comodidade para o teu paciente. Né? O teu paciente ele precisa ficar confortável naquele ambiente, em todos os aspectos que a gente falou aqui, desde a iluminação, da cor utilizada, da climatização, do piso, da TV, enfim, é esse contexto todo que precisa ter uma conversa muito clara entre elas para que possa trazer um conforto. Até porque a nossa profissão, a odontologia, como você falou alguns minutos atrás, tem muita criança que tem medo, mas tem muitos adultos que têm fobia fortíssima na odontologia. Então, se ele entra numa recepção e essa recepção ela não está bem adequada para recebê-lo, para trazer tranquilidade para ele, talvez ele possa ficar até mais tenso do que estava. Não é, Priscila? É verdade. A gente estava até falando isso também na sala hoje. Essa questão da preocupação com a sala de espera, como também da preocupação com o isolamento acústico que vem lá de dentro, por causa do barulho. Por exemplo, sim, importante. A gente estava falando sobre a questão da odontopediatria. Se você pega uma criança que já está tensa, ela está ali na sala de espera aguardando, e aí tem uma criança sendo atendida lá dentro que está fazendo um show de choro. Essa criança que está aqui fora, nossa, ela já estava com medo. Ela vê uma criança chorando, ouve uma criança chorando lá dentro, ela vai entrar apavorada. Então, essa questão da acústica também é importante se preocupar para não ter esse problema. Do tipo, vai ter uma criança que vai chorar, lógico que vai, é normal, né? Acontece. Né? Mas esse cuidado é importante ter, pensando nisso. E falando de adulto, a mesma coisa. Sim, existem adultos que têm pavor de dentista. Aí você fala assim, mas como? E são muitas coisas associadas. O cheiro. Tem muita gente que fala assim, não, cheiro? Sim. Tem um cheiro específico. Não adianta, seja por causa da medicação ou tem um cheiro específico, né? Então, se você coloca um aromatizador na sala de espera que quebra esse cheiro lá de dentro, naquela área clínica, já desvincula ele um pouquinho desse pavor, porque daí ele não vai associar com aquele momento ali que para ele é tão complicado. Tem a questão dos barulhos mesmo, né? A gente estava falando sobre isso hoje também. Tanto o barulho da caneta ali e tal, né, o motorzinho, quanto do compressor ou da bomba a vácuo. Tudo isso tem que ser pensado. Porque são barulhos que vão somando, para quem tem pavor, tudo lembra. Ele associa tudo. Se o adulto já tem fobia, né? Às vezes essa fobia, a grande maioria das vezes, tem uma origem na infância dessa pessoa. Né? Então tem origem na infância, que antigamente não tinha, a odontopediatria não era tão desenvolvida quanto a outra. Então uma pessoa que tem 50, 60 anos hoje, então na infância dele, os tratamentos odontológicos era a mãe ou o pai segurando ele e fazendo a qualquer custo. Né? Hoje não, hoje existe o diálogo, existem técnicas para a odontopediatria fazer isso de uma forma extremamente suave. Então, se aquele adulto que tem fobia, né, ao tratamento odontológico, está na recepção e começa a ouvir o barulho da turbina, minha amiga, talvez ele vá embora. Né? Ele vai dizer, o que eu vim fazer aqui, né? Diz, não precisa não, e vamos embora que não... Já passou, não quero mais não, já passou a dor. Nem tô sentindo mais dor, que dor. Mas uma coisa que falaram que eu achei interessante, é só até a nível de curiosidade, que eu nunca tinha pensado nisso, é que realmente não tinha essa questão de levar criança para o dentista, então quando elas iam ser tratadas, o problema já estava muito grave. E por isso associava a imagem do dentista com essa coisa ruim. É porque quando chegava no dentista já estava numa situação complicada, né? Não existia prevenção. Eu atribuo isso, Priscila, a dois fatores. Primeiro fator,
a falta de informação, a desinformação. É campeão nessa questão toda, né? Então, os pais daquela geração não tinham informação da importância da higienização. Escovava o dente uma vez por dia, quando acordava, e ponto final. E ponto final, quando escovava, né? Então, a desinformação. O segundo ponto que eu destaco isso foi a evolução que a odontologia teve, ou seja, a deficiência de evolução que tinha na odontologia há 30, 40, 50 anos atrás. Então, juntou tudo isso, a desinformação, com uma odontologia, vamos dizer, capenga na época, e aí bomba, né? Nitroglicerina pura. Esses dias esses dias não, um tempinho atrás, meu tio tá montando uma barbearia lá no Rio, né? E aí a gente foi pesquisar alguns símbolos de barbearia e tal. E aí quando eu descobri que, tipo, o barbeiro, antigamente, ele também extraía dentes. Imagina como é que era isso. É verdade. Verdade. Já pensou? Imagina a associação disso. Você vai arrancar o dente e vai ali no barbeiro. Era uma coisa, imagina, né? Agora sim. Você vê que a cadeira odontológica e a cadeira de um barbeiro tem uma similaridade muito grande, né? Sim, sim. Então a gente vem de um histórico realmente muito traumático, vamos dizer assim, né? E aí, se você pega as pessoas que já vêm para tratar um problema e não para prevenir já começa por aí, né? Então, tipo, tudo que eu estava falando com as meninas hoje é um conjunto de novo. A gente planeja esse espaço para que acolha da melhor forma possível, para que essa pessoa se sinta o mais confortável e o mais à vontade, a fim de preparar ele para ser atendido. E aí, no atendimento, você conclui todo, né? Você fecha esse ciclo, do tipo de fazer esse atendimento de forma que ele consiga sair dali satisfeito e com uma experiência positiva. Então, uma coisa complementa a outra. Você tem um espaço bacana, você fez pensando nisso, e o seu atendimento também está junto com isso. Então, sucesso total quando a gente junta essas duas coisas. Verdade. Priscila, a gente falou de tantas coisas bacanas aqui, e eu quero para a gente finalizar mais de 1h30 de live, viu? Parabéns. Não deu nem para assistir. A gente vai. Vai embora. Parabéns, Priscila, parabéns pela sua didática aí, pela comunicação fácil que você tem aí. É uma live incrível, sempre, sempre, sempre. E, Priscila, eu quero falar com você sobre a importância. Você falou alguns minutos atrás de uma coisa que me chamou muita atenção, e eu sempre tive essa loucura no meu consultório odontológico, nas minhas clínicas odontológicas. A questão do cuidado do cheiro da recepção. Né, de ter um cheiro agradável, né, de você disponibilizar dispenser de aromatizante, alguma coisa que seja. Isso é importante, isso é fundamental para que o ambiente fique um ambiente com aspecto de limpeza, de cuidado. Não é isso, Priscila? Não, e tem a questão sensorial também. É muito sério isso. Tem a questão da neurociência, né? Porque, tipo, não sei isso com vocês, mas o cheiro, música, tudo marca. Às vezes tem cheiros, por exemplo, que te marcou em uma determinada época da sua vida lá atrás. E aí passa o tempo, você sente aquele cheiro de novo, parece que esse cheiro te leva para aquele lugar novamente. Você se sente naquele lugar. Então, da mesma forma com a questão do pavor. As pessoas associam o cheiro do consultório com coisas ruins. Se você coloca esse cheiro, ela vai chegar ali, isso já vai contribuir para que ela fique mais tensa do que ela já chegou. Então, se você coloca um cheiro agradável, você já está ajudando ela a desassociar essa coisa do trauma, do medo, desse lugar. E ela começa a entender que ela não está ali para ser maltratada ou para criar um trauma. Pelo contrário, ela está ali para ser tratada, para ser atendida, para ser bem recebida. Então, o cheiro conta muito, muito. É importante, sim, Priscila, com certeza. E quando o teu cliente, o teu paciente chega no teu consultório odontológico e ele vê aquela recepção muito bem cuidada e ele sabe que aquilo ali foi para ele, né? Então, ele já está sendo muito bem-vindo naquele ambiente e você oferece uma odontologia de altíssimo nível tecnicamente. Então, casa tudo isso, isso constrói o teu nome durante todo o tempo que você exercer a odontologia.
É verdade, né? é muito importante. Isso não pode deixar passar, porque essa experiência positiva que acho que todo dentista e todo médico devia começar a pensar nisso. Não é só o atendimento na cadeira ou ali dentro da clínica, é o conjunto das coisas e a promoção dessa experiência positiva. Não tem como dar errado se você se preocupa com isso. Quem não gostaria de chegar no lugar e sentir que aquilo ali foi preparado para te receber? Que você está Pois é. ali, né? Então, todo mundo gosta disso, né? Então, é o mínimo mesmo Imaginar que essa pessoa que tem essa experiência positiva no seu consultório odontológico, ele tem família, ele tem amigos, tem colegas de trabalho, tem vizinhos, tem a galera do futebol, então ele vai trazer todo mundo para você. Só por comentar como ele foi atendido no seu consultório odontológico. E isso só vale comentar mais... o diferencial que tem na tua recepção. Isso vale mais do que qualquer propaganda. Porque eu costumo falar assim, ó, você vê uma propaganda, sei lá, no Instagram. Aí você olha, tá, você nunca foi, mas você vê a propaganda ali, beleza. Mas aí vem uma amigona sua de falar assim, fui naquele lugar, nossa, é maravilhoso. Você vai dar crédito para a propaganda que você viu no Instagram ou para sua amiga que esteve lá e te disse que é bom? Claro. Não tem nem como comparar. Então, tipo, você tem que pensar exatamente isso. Tipo, é uma pessoa naquele momento, mas essa pessoa tem um sistema ao redor dela. E se você promove essa experiência positiva, você pode influenciar todo esse sistema que gira em torno dela, né? E para você conquistar essas pessoas que vão vir junto com ela. Então, aí, de novo, falando para esse pessoal que enxerga só o investimento, é um retorno do investimento que você fez. Exatamente. Só que assim, você buscando fazer, você como dentista, você buscando fazer uma recepção agradável, aplicando tudo que a Priscila colocou aqui de informações nessa live para você. De nada adianta isso se você não treinar muito bem a sua recepcionista para que ela fique atenta a absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque você fez um investimento num porcelanato top, numa TV de última geração, numa climatização agradável, uma pintura impecável, um cheiro gostoso no teu ambiente, só que você está lá atendendo, lá no mocho, está lá dentro do teu consultório. O paciente novo que chega não sabe se aquela temperatura está... Você não sabe se aquela temperatura está agradável para receber esse paciente. Então precisa ter uma recepcionista, uma secretária extremamente treinada por você. Não é, Priscila? Eu preciso sempre falar o seguinte, você não pode errar na contratação da sua secretária. E no segundo ponto, você não pode errar em não dar treinamento para a sua secretária. Ela só pode te apresentar e te oferecer o que você deseja, o que você precisa, se você disser para ela o que é que você deseja e o que é que você precisa. É isso aí. É um conjunto, de novo, né? Não tem como. Imagina que coisa estranha você chegar num lugar lindo e na hora de dar bom dia para a secretária, ela tá ali de cara amarrada, como se estivesse ali, porque não tem outro jeito. Tô aqui porque que saco, né? É muito desagradável. Então, tipo, realmente, você precisa colocar uma pessoa que enxergue aquilo ali como dela, inclusive, para que ela dê o melhor que ela pode por aquilo ali, né? E aí, essa experiência não tem preço, né? Verdade, verdade. Isso é contagiante, né? Quando você dá um treinamento ideal para a tua recepcionista, para a tua secretária, você pode ter certeza, ela desenvolve de uma forma incrível, começa a te dar resultados maravilhosos, e isso contagia a tua auxiliar, a tua SB, que trabalha lá dentro com você, né? Ela contagia, às vezes, a pessoa de serviços gerais, né? Então ela contagia todo mundo. Por quê? Por um bom treinamento que você fez numa pessoa específica e chave na tua empresa, que é a tua recepcionista do teu consultório odontológico. Lembrando que ela é o primeiro e o último contato, né? Verdade, verdade. É o primeiro e o último contato, né? Então, assim, eu sempre costumo falar o seguinte, de nada adianta você ter a tua parede recheada de certificados de cursos e mais cursos, se a tua recepcionista não atende bem o teu paciente, às vezes o teu paciente nem chega a te conhecer e muito menos conhecer a capacidade técnica que você tem. Porque ele vai embora, ele diz que vai ali tomar uma água de coco vizinho e nunca mais volta. É um conjunto. Mais volta.
né? isso Então, mesmo. é importante, fique atento à tua equipe, né? A equipe de pessoal como um todo, né? Mas como a gente está falando especificamente hoje de recepção, de detalhes de recepção, eu quero chamar a atenção ao treinamento da sua recepcionista, ao treinamento da sua secretária. Ela é fundamental no seu sucesso. Isso é muito importante. É isso mesmo. Priscila, que maravilha, não dá nem vontade de ir embora, tá? Quase A 2 gente fica horas aqui de conversando, live, né? quase 2 horas de live, você explicou muito bem aí para os nossos dentistas como eles podem ter uma recepção agradável, a gente falou por todos os pontos. Eu queria te deixar à vontade agora, para que você possa falar alguma coisa que a gente suprimiu, que a gente não falou aqui, ou que você deseja acrescentar para os nossos colegas dentistas, uma vez que você é uma design de interiores específica para consultórios odontológicos, para a área de saúde como um todo. Fique à vontade, minha querida, fale com o nosso público, com os nossos dentistas. Só estava lembrando aqui agora que é importante a gente considerar também a questão da comunicação visual da sua recepção, porque tem muita gente, às vezes, que usa a recepção para fazer divulgação de produtos, enfim, por exemplo, eu fiz um consultório que depois que a gente fez, aí ela estava divulgando uma marca específica, né? E daí vem aqueles totens, e aí vem aquelas plaquinhas. Então, isso às vezes é importante, já pensar se você está querendo fazer isso, para que depois a sua recepção não fique poluída. Às vezes, de repente, até em vez de fazer isso, fazer de forma digital, deixar de forma que de vez em quando apareça ali na sua tela, para que você não fique depois sobrecarregando. Às vezes você faz uma espera tão bonita, daqui a pouco você enche de coisas ali, porque você quer divulgar algum tipo de produto, ou de marca, ou enfim, né? E aí acaba interferindo naquilo que você pensou de ficar clean e acaba ficando pesado. Então, isso é uma coisa Fica muito poluído, né? Fica muito poluído. Fica. Então, às vezes, ou pensar nessa questão de ter uma tela específica para estar passando alguma coisa ali, ou de vez em quando a própria tela joga alguma imagem ali, né, para estar passando uma coisa, de repente ela lança alguma propaganda que você queira fazer, alguma divulgação, enfim. Já existem empresas que fazem esse tipo de serviço, né? Então, Sim. de repente, vale pensar. Ou se não, tem que ter um totem divulgando ou alguma coisa. Então, que a gente já consiga pensar nesse totem, porque ele ocupa um espaço. Então, que a gente pense em um lugar que seja adequado para que ele fique, de forma que ele não atrapalhe a circulação, de forma que ele não fique pesado para esse conjunto que a gente pensou e que cumpra, né, o papel dele de propagar o que você quer propagar. Então, é importante considerar isso. Porque às vezes a gente projeta, aí na hora de colocar o último arranjinho, esqueci o totem. Aí fica num lugar lá que não tinha nada a ver com a história, aí você fala, ai meu Deus, acabou com o projeto. Então é importante pensar. A doutora Patrícia está interagindo aqui com a gente. Parabéns, doutora Patrícia, muito obrigado pela sua presença, parabéns por participar dessa nossa live. Ela está perguntando se essa live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, daqui a pouco ela já está disponível lá aqui no nosso Instagram, tá? E eu quero aproveitar e te convidar para você que está assistindo essa live para participar de um grupo seleto que nós temos, exclusivo para dentista, que lá, além de links de lives, de Nutelas, de cortes que a gente faz de lives com temas importantes e manda lá para você, a gente faz lá uma distribuição de vasto conteúdo sobre gestão, liderança, mindset, relacionamento de pessoal, é muito agradável. Eu coloquei o link aí, mas o link está na bio do meu Instagram. Você vai lá na bio do meu Instagram e clica no link e participa do nosso grupo. Eu tenho certeza que você vai aprender muito lá e vai te ajudar a ter resultado. Porque eu sempre falo o seguinte, tudo que a gente faz, a gente mira numa situação, que é o resultado. De nada adianta, é como um jogo de futebol. Negócio, business, eu sempre falo o seguinte, o mundo do negócio, o mundo do business, do empreendedorismo, é como um jogo de futebol. De nada adianta um time dar um show de bola, da bicicleta, faz embaixadinha, tudo mais, se quem fez o gol foi o outro time. Então, o que vale é gol, o que vale é resultado. Não é verdade, Priscila? É isso mesmo. É isso aí. É isso aí. Não adianta. Então, eu sempre busco
resultado, né? Quando a gente faz uma mentoria, caramba, uma mentoria é uma coisa que me deixa fascinado, sabe? Eu pego assim a mão dos dentistas e só largo quando ele alcança o resultado que ele deseja. E isso faz com que transforme vidas. E isso é muito bacana. Você se sente útil nesse mundo, né? Fazendo com que as pessoas se descubram. Às vezes o potencial é da própria pessoa mesmo, mas ela ainda não descobriu, sabe? Aquela história do elefante, às vezes, que não sabe a capacidade que tem, né? Então, ela tem aquilo ali. É verdade. É isso mesmo. Não é? E aí, às vezes, não, mas a gente assume um instrumento para despertar esse momento e que ele siga um rumo bacana, dê um melhor conforto para a família dele e viva. Na verdade, hoje o que se busca, eu tava vendo uma palestra do Roberto Chiniachik, né? A gente estava numa live e o tema que se estava falando lá é sobre qual é a maior ostentação hoje no mundo. É você ter liberdade. Liberdade financeira, liberdade de onde você quer estar, com quem você quer estar, que hora que você quer estar. É isso que se busca hoje em dia, né? Isso se consegue, sim. Mas começa a conseguir aqui, ó, na mente, mentalidade, mindset, né? Então, o Napoleão Hill sempre falava o seguinte, o Napoleão Hill tem um livro maravilhoso que eu recomendo para você que está me assistindo aqui, para que você possa ler esse livro que tem o título seguinte, Quem Pensa, Enriquece. Maravilhoso, eu já li. Ele não fala quem trabalha enriquece, não, tá? Porque se sinônimo de trabalhar muito fosse sinônimo de ganhar dinheiro, deixa eu te falar uma coisa, os estivadores do Porto seriam milionários. Tá? Então tá aqui, ó. É estratégia. É isso aí. Estratégia. Tá bom? Priscila, muitíssimo obrigado. A gente vai ter outras vezes aqui, tá? Hoje a gente falou sobre recepção, vai ter outros momentos que a gente vai falar de consultório odontológico, das exigências de Anvisa e por aí vai, tá? A gente vai se encontrar outras vezes. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua entrega do teu melhor aqui nessa live para nossa audiência de dentistas. Gratidão de verdade, tá? Obrigado. Eu que agradeço ao pessoal que passou por aqui, primeiro pelo convite, de novo, uma honra, como eu coloquei ali na divulgação, uma honra mesmo estar aqui de novo. Eu gosto muito de falar sobre isso, eu acho que é muito bacana. E para mim é um prazer poder compartilhar de alguma forma. E aí queria aproveitar também e avisar que quem precisar, por causa dessa questão toda de pandemia, a gente teve que se adaptar, então a gente está conseguindo fazer atendimento por consultoria online também. Quem quiser, lá no perfil a gente também está com um grupo no Telegram, e que a gente está sempre colocando algumas diquinhas ali também. E a ideia é essa, é somar. Eu acho que se cada um dá um pouquinho daquilo que tem, no fim não falta para ninguém, né? Todo mundo consegue ir, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? A gente precisa de pessoas. Eu recomendo muito que você que está aqui nessa live, que você que está assistindo essa live agora, que você siga a Priscila lá no Instagram, que é pdinteriores.design para a saúde. Então, procura a Priscila lá e segue, porque você vai ter dicas maravilhosas que vai te ajudar muito em algum momento, e você pode entrar em contato com ela direto no direct, de repente, se você deseja fazer alguma reforma. Hoje não tem mais essa questão, está longe, não existe isso. Hoje o digital aproximou o mundo, né? Você faz projeto para dentista que está lá no Japão, lá na Itália, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, né? Hoje tem recursos para isso. Hoje tem recursos para isso. Então, se você desejar fazer um projeto com a Priscila, eu tenho certeza que vai ser transformador no seu consultório odontológico. Então, segue ela lá. pdinteriores.design para a saúde. Tá bom? Vou sempre te agradecer. Obrigado. A gente vai se ver outras vezes com outros temas. Né? A gente falou hoje sobre recepção. Eu tenho certeza que foi um conteúdo fantástico e que as pessoas vão deixar as recepções dos consultórios, dos dentistas que passaram por aqui, que estão assistindo essa live cada vez melhor. Obrigado, viu? Fica com Deus.
Gratidão. Tudo de bom aí, bom final de semana para todo mundo. E aí vamos trabalhar. É isso aí. Gratidão também. Muito obrigado por você, dentista, que acompanhou a gente até agora. Muito obrigado. Então, esse horário você está aqui é prova que você realmente quer um diferencial na sua vida. Parabéns por isso. E te vejo sempre nas próximas lives. Segue, entra lá no grupo de dentistas, segue o nosso Instagram, esteja sempre junto para receber mais conteúdos. Um abraço, fica com Deus, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.